Este é o canal Brasil News, trazendo a informação para você. Quanto nos shoppings, as lojas deverão respeitar o limite de funcionamento máximo de 4 horas por dia, fora dos horários de pico das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite, para evitar sobrecargas no sistema de transporte público da cidade. De acordo com as novas medidas, os locais também terão que respeitar uma lotação máxima de 20% da capacidade e adotar ações como oferecer álcool em gel, orientar clientes para evitar aglomerações. As regras estão sendo negociadas desde a semana passada. Em alguns shoppings da cidade, os gestores já instalaram câmeras com detecção de temperatura nos locais de entrada, para evitar o acesso de pessoas com sintomas da Covid-19. Separadores de filas com locais delimitados para garantir o distanciamento de 1 metro entre os clientes também estão sendo instalados. A liberação especial também vale para imobiliárias. O setor da construção civil não parou na cidade, mas o comércio presencial de imóveis também estava vedado pelas regras da quarentena. A cidade de São Paulo está há 2 semanas na classificação laranja, a segunda mais grave em uma escala de 5. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio de Mello Tavares, invalidou ontem a decisão que suspendia decretos do governador Wilson Witzel e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A liminar, que foi concedida pela 7ª Vara da Fazenda Pública, vetava algumas medidas do distanciamento social durante a pandemia. O desembargador Cláudio de Mello Tavares considerou que a decisão da 7ª Vara de Fazenda Pública interferia em área do Poder Executivo, que, segundo a decisão, cabe decidir quanto à flexibilização das regras em vigor, além também de destacar a importância da questão social da população fluminense, com a falência de comerciantes e empresários e a perda de empregos. O presidente do TJ do Estado do Rio de Janeiro ressaltou ainda que tanto o governo como a prefeitura se comprometeram a suspender a flexibilização se houver aumento no número de mortes e da curva de contaminação. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que o governo não contrate qualquer organização social para gerir os hospitais de campanha. As obras conduzidas pelo Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, ainda não foram entregues. A Corte também impediu que o Estado pague ao Instituto durante o processo sobre as unidades. Lembrando que na semana passada o governador Wilson Witzel anunciou a intervenção no contrato para que a gestão fosse feita por outra empresa. O IABAS receberia 830 milhões de reais pelas obras sem licitação. Casos. O Brasil segue reduzindo o índice de isolamento social desde o início deste mês, quando os estados passaram a flexibilizar as medidas de distanciamento social. Rio de Janeiro e São Paulo estão entre os estados que tiveram novos decretos municipais e estaduais, reabrindo setores da economia e áreas de lazer. O estado de São Paulo é o que registra o maior número de casos oficiais da Covid-19 no Brasil, com mais de 150 mil, seguido por Rio de Janeiro, com cerca de 73 mil, e Ceará, com 68 mil. São Paulo também soma mais mortes, são mais de 9.500. O Rio de Janeiro vem na sequência com quase 7 mil mortes. A maior concentração de casos está na região sudeste, com 35,3% dos registros de brasileiros que testaram positivo para a doença. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, defendeu que as mudanças feitas pelo governo na divulgação de dados ajudam a organizar melhor os registros dos óbitos em dias anteriores ao da confirmação. Segundo ele, os dados vão ter total transparência. Não existe como aumentar ou diminuir o número de óbitos. Ele é um registro sanitário, é um documento. Só que esse registro ele é feito em dias da semana, não são todos os dias. Então ele acumula. Se nós não olharmos a data do óbito, o gestor não consegue entender o que está acontecendo na sua cidade, pô. E aí a gente vai ter agora metade do mundo dizendo que a gente quer esconder o óbito? Em todo o mundo, mais de 7.250.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Cerca de 410 mil pessoas morreram.
A boa notícia é que 3.380.000 já se recuperaram da Covid-19. Cuba está perto de declarar vitória contra o coronavírus. Lá, 2.205 pessoas foram contaminadas e 83 morreram. Na Itália, o número de casos e mortes voltou a subir. O país, que caminha de volta à normalidade, registrou em 24 horas 283 novos casos e 79 óbitos. São os maiores números desde o início da reabertura do comércio. De volta ao Brasil, hoje a Caixa Econômica Federal libera os saques e transferências para os nascidos em outubro e que já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial. Amanhã, feriado, não haverá repasse do benefício, mas aí o calendário volta na sexta-feira com a liberação de saques para os nascidos em novembro. O principal destino do pagamento do auxílio emergencial dos R$ 600 tem sido a compra de itens de primeira necessidade, como alimentos e produtos de limpeza. É o que mostra uma pesquisa feita nos supermercados do país. Eles mal saíram do banco e já sabem o que vão fazer com os R$ 600 que acabaram de receber. Com alimentos. Eles pagam uma água, pagam a luz e é alimento. Comida para eles aqui, para ele e a mulher dele. Comida. Para alimentação, a gente precisa comer, comprar comida. Comida principalmente, né? Outras coisas a gente até vive, né? Você pode ficar sem comprar uma roupa, um sapato, mas a comida não tem como. O principal destino do dinheiro liberado pelo governo tem sido a compra de itens de primeira necessidade, como alimentos e produtos de higiene. A constatação foi feita por uma empresa de inteligência de mercado. O levantamento foi feito em grandes redes de supermercados e também pequenos comércios de bairro. Com base nas notas fiscais, o valor médio das compras saltou de R$ 38,00 no dia 14 de abril para R$ 55,00 no dia 18. E a quantidade de produtos na sacola aumentou de 6 para 10. E o que reforça a certeza de que o auxílio emergencial foi usado nas compras é que esse aumento registrado nos mercados aconteceu na metade do mês, fora da época de pagamento e logo depois que a primeira parcela de R$ 600 foi paga pelo governo. São 3 parcelas, mas são 3 parcelas que são injetadas diretamente na economia, então você tinha uma perda de receita por parte das famílias e você está injetando praticamente 154 bilhões de reais nesses 3 meses, dividido pelos 3 meses. Tudo bem que ela tem a sua contrapartida de onerar os cofres públicos, mas por uma parte ela faz a economia sobreviver. E os produtos da cesta básica foram os mais procurados. O arroz teve alta de 94%, o feijão 101% e o leite 72%. Os produtos de limpeza também se destacaram. A venda de luvas cresceu 122%, o álcool 97% e os desinfetantes 80%. Nós tivemos um aumento extraordinário, aí diria você que triplicou as nossas quantidades de vendas aqui no supermercado. O senhor Moacir está com um carrinho cheio. Aqui tem tudo o que ele precisa. Arroz, feijão. Mas ele afirma que nessa compra não tem excessos. Afinal, tudo que está aí foi estrategicamente planejado. É tudo bem controladinho, senão não dá certo. Aprovado em abril pelo Congresso Nacional, o auxílio emergencial se tornou uma importante ajuda para os brasileiros nesta pandemia. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo pagará mais 2 parcelas, mas com o valor inferior aos R$ 600. Já anunciei também que vai ter, já acertado com o Paulo Guedes, a 4ª e a 5ª parcela do auxílio emergencial. Vai ser menor do que os 600? Os especialistas afirmam que, independente do valor, o consumidor deve priorizar a sobrevivência, ou seja, continuar comprando itens de primeira necessidade. As famílias que recebem esses benefícios, é hora de repensar seus gastos. Não gaste o desnecessário. Se você conseguir usar de forma racional, esse recurso poderá te salvar nesse momento. Alimentação, o básico. Eu trabalho na rua, sou autônomo. O combustível é alimento. Se não tiver, meu irmão, acabou. Parte do país, vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Uma grande massa de ar seco vai predominar sobre o Brasil nesta quarta-feira. As fortes áreas de instabilidade ainda devem influenciar a região sul do país. A previsão para o norte gaúcho, centro, sul e oeste de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, é de céu encoberto, chuva forte e frequente.
Nas demais áreas dos 2 estados, em Roraima, no norte do Amapá e de Maceió até Natal, tem previsão de chuva em vários momentos do dia, mas o sol ainda deve aparecer em alguns períodos entre muitas nuvens. Do leste da Bahia até o norte do Ceará, incluindo Salvador, Aracaju e Fortaleza, a chuva será passageira. Já no sul e leste do Paraná e do oeste do Acre até o norte do Piauí, a previsão é de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas demais áreas do país, incluindo a região sudeste e centro-oeste, o sul da região norte, o interior nordestino e as demais áreas do Paraná, o sol predomina e não tem previsão de chuva. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 16, mínima de 21 graus em Rio Branco. A máxima prevista em Florianópolis é de 21 graus e máxima de 34 graus em Palmas. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou 11 pessoas no caso de contaminação de cervejas da Baker. Entre os indiciados estão 3 sócios da empresa que vão responder de forma dolosa por não dar publicidade ao produto que causa risco e por manter em depósito e colocar à venda esse produto. Entre os crimes estão lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio. O inquérito incluiu 29 vítimas, 7 morreram. Os laudos foram entregues à Justiça. A Baker informou que irá honrar com todas as suas responsabilidades. Um sargento do Corpo de Bombeiros, suspeito de ajudar a esconder as armas usadas no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi preso agora de manhã no Rio de Janeiro. Maxwell Simões Correia, o homem de camisa branca na foto, foi preso em casa em uma mansão num condomínio de luxo. Segundo o Ministério Público, Maxwell atrapalhou de forma deliberada as investigações sobre o atentado contra a vereadora. Além do mandado de prisão, a operação cumpre mandados de busca e apreensão em 10 endereços na cidade do Rio ligados a Maxwell e a outros 4 investigados. O presidente Jair Bolsonaro realizou ontem uma reunião ministerial com os ministros do governo que apresentaram um balanço das ações durante a pandemia. E no encontro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo vai prorrogar por mais 2 meses o pagamento do auxílio emergencial. O encontro, que foi transmitido ao vivo pela emissora de TV do governo e pela internet, reuniu a cúpula ministerial do Executivo no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro coordenou a reunião de conselho e, logo no início, lamentou as mortes por Covid-19 no país. Mais uma vez, lamentamos profundamente todos aqueles que, a vida de todos aqueles que nos deixaram. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu destaque aos cerca de 900 bilhões de reais injetados em programas assistenciais, como o auxílio emergencial e as estratégias para preservar emprego e renda. E também ressaltou que o governo estuda lançar um programa para formalizar trabalhadores sem carteira assinada. O mais importante são os próximos passos, e o presidente também já determinou quais serão esses próximos passos. O presidente já lançou e comunicou isso, que por 2 meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estávamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, fez um resumo do estudo que está sendo feito com o medicamento Anita e anunciou que as pesquisas agora vão entrar na segunda fase. De acordo com o ministro, cerca de 300 voluntários que testaram positivo para o novo coronavírus, mas que ainda não apresentaram sintomas, participam da pesquisa. O objetivo é observar se a medicação consegue reduzir a carga viral nesses pacientes. E esse protocolo, segundo, ele pega os pacientes sem quaisquer sintomas, basta que tenham testado positivo no Covid. Por que isso é importante? Porque nisso nós conseguimos medir a carga viral, né, no início do protocolo e ao longo do tratamento, que dura 5 dias e mais 9 dias de observação. Então nós conseguimos medir a evolução da carga viral e conseguindo demonstrar que o remédio funciona. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, aproveitou a ocasião e prestou condolências às famílias do Brasil e do mundo que perderam seus entes queridos e exaltou o trabalho dos profissionais de saúde que têm perdido a vida no combate ao novo coronavírus. Eu gostaria de usar aqui, mais ou menos, a quebra de protocolo
que o senhor quebrou conosco lá, ainda na Operação Acolhida, e eu queria quebrar o protocolo e solicitar a todos uma salva de palmas para esse pessoal. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. E nessa mesma reunião, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou a atuação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, na luta contra o coronavírus. Araújo apontou falta de coerência em diretrizes específicas da organização. Na origem do vírus, no compartilhamento de amostras, no contágio por humanos, nos modos de prevenção, na quarentena, no uso da hidroxicloroquina, na indumentária de proteção, e agora na transmissibilidade por assintomáticos. Em todos esses aspectos, a OMS foi e voltou, às vezes mais de uma vez, isso nos causa preocupação. A fala do ministro ocorre dias depois de Bolsonaro ameaçar retirar o Brasil da OMS, acusando a agência de trabalhar com viés ideológico. A Itamaraty acompanha o papel da OMS, com muita preocupação, né? Falta de independência da OMS, aparentemente, falta de transparência e coerência, sobretudo. O chefe da diplomacia brasileira lembrou que a OMS aceitou no dia 19 de maio uma avaliação independente sobre sua resposta à pandemia do novo coronavírus e reiterou que a investigação fosse realizada rapidamente. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos como o SPC e o Serasa. A matéria segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E o plenário também aprovou o uso obrigatório de máscara de proteção facial durante o estado de calamidade pública. Foi sepultado ontem o corpo de George Floyd, o americano negro morto por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. A morte gerou uma onda de indignação pelo mundo. Foi assim que a cidade de Houston, no Texas, se despediu deste afro-americano nesta terça-feira, que já se tornou um símbolo político. Sua morte, em 25 de maio, por um policial branco, provocou as maiores mobilizações nos Estados Unidos desde o assassinato de Martin Luther King Jr. em 1968. Foi um grito oportuno e indignado que ressoou em todo o mundo contra o racismo e a violência policial. Políticos, ativistas de direitos civis, atletas e artistas compareceram à igreja Fountain Praise, que recebeu o caixão dourado para a última cerimônia de despedida pública de Floyd. A família decidiu usar branco para a cerimônia, um contraste com o preto que predominou nas marchas de ruas de diversos países. A fim de evitar aglomeração devido à pandemia do novo coronavírus, o local foi limitado a 500 pessoas para garantir o distanciamento social. Muitos se curvaram ao caixão, em mais um gesto que se tornou símbolo dos protestos. Como enfatizaram manifestantes em diversos lugares do mundo, Floyd não é apenas um momento. Floyd se tornou um movimento. O número de mortes suspeitas e confirmadas pelo novo coronavírus no Reino Unido já ultrapassa os 50 mil. A informação é do Escritório de Estatísticas Nacionais e é diferente dos números das autoridades de saúde britânicas, que contabilizam só os óbitos que deram positivo no teste do novo coronavírus. São 40.800. O Reino Unido é o país mais afetado da Europa e o segundo no mundo, atrás dos Estados Unidos. Uma pesquisa da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, indicou que o coronavírus pode ter começado a se espalhar na China ainda em agosto do ano passado. Os pesquisadores analisaram imagens de satélite de estacionamentos de hospitais de Wuhan e coletaram dados de pesquisas na internet e sintomas como tosse e diarreia. A conclusão é de que o fluxo de pessoas nos hospitais foi maior a partir de agosto e houve um aumento de buscas de sintomas da Covid-19 no mesmo período, lembrando que oficialmente a China informa que a epidemia começou em dezembro. O levantamento foi duramente criticado pelo governo chinês. O número de mortes suspeitas e confirmadas pelo novo coronavírus no Reino Unido já ultrapassa os 50 mil. A informação é do Escritório de Estatísticas Nacionais e é diferente dos números das autoridades de saúde britânicas, que contabilizam só os óbitos que deram positivo no teste do novo coronavírus. São 40 mil, na verdade, 40.800. O Reino Unido é o país mais afetado da Europa e o segundo do mundo, atrás dos Estados Unidos. Um dos símbolos da França, a Torre Eiffel, vai reabrir em 25 de junho.
No início, só vai ser possível subir as escadas para o segundo andar com o uso obrigatório de máscara. Ela ficou fechada por 3 meses. O período de fechamento da torre foi o maior desde a Segunda Guerra Mundial. A empresa que administra o monumento especificou que o número de visitantes será limitado na esplanada e nos andares. Também vai ser estabelecido um sentido de circulação, com subidas na escada leste e descidas na escada oeste. A data de reabertura das bilheterias online será comunicada em breve e os visitantes são incentivados a comprar ingressos com antecedência no site. A indústria do turismo foi uma das mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A França registrou até o momento 29.296 mortes e 154.591 infectados pela doença.